Boa tarde, terceiro ano. Tudo bem com vocês? E aí, o que estão achando sobre os verbos? Tá fácil? Tá difícil? O que vocês estão achando? Conta pra prof. Hoje, meus amores, nós vamos fazer no caderninho de português alguns exercícios para fixação dos verbos, ok? Vamos trabalhar mais um pouquinho de tempos verbais. Então, aqui, o que vocês leram de ontem, o tempo presente. Hoje é domingo, não tem aula. A escola está fechada. Hoje indica o dia de hoje, do presente, o presente agora, o que estamos vivendo nesse momento. Hoje, presente, é o tempo que acontece agora, nesse momento, bem como a prof falou, né? Depois, hoje nós vamos trabalhar o pretérito ou passado, tá? É a mesma coisa. Ontem não teve aula. Ontem indica o passado ou o pretérito. É o tempo que já passou. É o passado, já não volta. Que passou, ok? E também hoje vamos ter do futuro. Amanhã haverá aula? Amanhã é futuro. É o tempo que há de vir. Será logo, mais tarde, amanhã é futuro, tá? Agora a prof é com vocês na explicação do caderno. Um beijo grande no coração. Bom, então você estará interessado em saber que as ações que expressam os verbos indicam um número. Como assim? Vocês devem saber que as ações podem estar realizadas por uma ou por várias pessoas. Não é a mesma coisa se eu dizer eu emprestei as minhas canetinhas que se dizer nós emprestamos as canetinhas. Se as ações são realizadas por uma só pessoa, estão no singular, como por exemplo, eu emprestei as canetinhas. Se eu digo você emprestou as canetinhas, também é singular. E se fosse ele emprestou as canetinhas, também todas são ações feitas por uma só pessoa. E se as ações fossem feitas por muitas pessoas? Dizemos que o verbo está no plural. Por exemplo, nós emprestamos as canetinhas. Se o assunto for emprestar, é melhor que as ações estejam sempre no plural. Também devem saber que os verbos nos indicam quem faz a ação. Pode ser a primeira pessoa do singular. Por exemplo, eu pulo a corda. Também pode ser a segunda ou terceira pessoa do singular. Você pula a corda ou ele pula a corda. Primeira é a pessoa que fala. Segunda é a que escuta ou a quem se dirige. E terceira é a pessoa de quem se fala. A primeira pessoa do plural é nós, porque somos os que falamos, os que contamos que pulamos. Vocês, aos que falamos, e eles, de quem estamos falando. Sempre devem levar em conta que o verbo tem que ter concordância com o número do substantivo. Se eu dizer elas, o verbo é pulam. Se dizer ele, o verbo é pula. Sempre temos que respeitar o singular e o plural. Eu vou escrever uma frase na lousa e vocês vão me dizer qual é a ação que nela se produz. Ou seja, vão ter que identificar o verbo da oração. Ontem vimos um filme na televisão. Vimos é o verbo. É o que fizemos ontem. Muito bem! E nesta oração, sempre jogo cartas com a minha irmã. Jogo. Essa é fácil porque eu sempre jogo. Mas agora, eu quero que vocês me digam o nome desses verbos que encontraram nas orações. Para nomear o verbo, usamos o infinitivo. Os infinitivos terminam em a, er ou ir. Isto é como se dizéssemos que o nome de vimos e ver termina em er. O segundo verbo é o que o Matias gosta de fazer, é brincar e termina em ar. Estamos procurando os infinitivos de alguns verbos. Todas as palavras, e é claro também os verbos, têm uma parte que nunca muda. Essa parte é a raiz. Por exemplo, ontem corremos muito. Qual é o verbo? Corremos. E o infinitivo, correr. Ótimo! Se tirarmos a terminação que é,
fica a raiz da palavra, que é cor, a parte do verbo que nunca se modifica. Mesmo que a gente diga corremos, corri, correrão, corriam. Dizemos que todos os verbos que terminam em ar formam parte da primeira conjugação. Cantar, chorar, estudar, brincar, comprar. A segunda conjugação reúne os verbos terminados em er. Correr, comer, querer, tecer, aprender. Excelente! E os verbos da terceira conjugação são os terminados em ir. Partir, destruir, sair, desistir, repartir. Mas nós, primeira pessoa do plural, estamos com vontade de comer alguma coisa e de pular corda. Bom, então eu, primeira pessoa do singular, dar um tempinho de recreio para vocês. Mati, o que é isso que você guarda tão misteriosamente? É uma coisa que eu quero mostrar pra você. Um presente que eu fiz pro meu pai pelo aniversário dele. Adoro, Matias. É uma história em quadrinhos sobre a vida do meu pai. Começa quando ele nasceu no bairro do Realengo. Diz, ele nasce no Realengo. É uma criança simpática, mas um pouco ranzinza. Tem 6 anos e começa o primeiro ano para ver se aprende a ler e escrever de uma vez. Eu gosto, Mati, mas acho que você deveria corrigir os tempos verbais para dar a ideia de que são fatos passados. As ações que já passaram têm que estar no passado. As que acontecem agora têm que estar no presente. E as que ainda vão acontecer têm que estar no futuro. Meus parabéns, amigo! Caderno de Português, Colégio Educar Biguaçu, dia 1º de dezembro de 2020. Continuando tempos verbais. Então aqui, ó. Bruna, dos filmes de comédia. Manu, Tantan, o filme no cinema. Beth, então vocês vão completar com verbos. 9. Escreva o pronome pessoal conforme o verbo. Então, aqui nós temos o verbo. Então, nós vamos ter que botar o quê? Eu, ela, tu, nós, vós, eles. Ok? Se vocês forem no caderninho de vocês, tá aqui, ó. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Então, vocês vão completar aqui, conforme o verbo. Tá? Logo após, vamos ter número 10. Complete com o verbo em destaque. Então, temos o verbo cantar. Nós, no coral. Ana, cantando na escola. Eles, cantando na orquestra. Paulo, cantando no chuveiro. A mesma coisa vocês vão fazer com estudar, com amar e com sentir, ok? Vocês vão colocar conforme pede a frase. Depois, nós vamos ter pretérito, que significa passado, ok? Ontem não teve aula, ontem indica passado ou pretérito, porque quando eu falo pretérito, eu já estou falando do passado, que é a mesma coisa, tá? É o tempo que já passou, é o passado, ele não volta mais, tá? Ó, atenção, emprega-se rã quando o verbo indica passado pretérito. Rã, passado. Então, vocês lembrem dessa dica, ok? 7. Complete as frases com um verbo no passado ou pretérito.
Então, você sabe que a mesma coisa, né? Vocês vão, então, completar com um verbo. 8. Ligue os verbos às ações. Então, aqui nós temos correu. Correu é a ação do verbo correr. Então, você vai ligar. A mesma coisa, vamos fazer com choraram, estudou e leu. Lembra, ó, choraram, orão. RAM indica passado. Nunca há ó tio, tá? 9. Passe as frases para o passado ou pretérito. João Pedro escreve muito devagar. Então, você vai colocar no passado, né? Ou pretérito. João Pedro escreveu muito devagar. Isadora canta no coral. Vocês vão passar para o passado. E assim vocês vão fazer com essas outras também. Número 10. Complete as frases com um verbo no passado. Então, aqui vocês vão ter que usar um verbo no passado e vão completar as frases, tá? 11. Faça a correspondência. Ele comprou um sapato. Comprou. Comprou? Ops, prof, é ontem. Então, você liga. Ontem é o quê? Passado ou presente? É passado, tá? Assim, vocês vão também fazer com as outras frases, ó. Ele compra um sapato. Eu estudo para a prova. Eu estudei para a prova. Ok? Agora vamos para o futuro. Futuro. Amanhã haverá aula. Amanhã, futuro, é o tempo que há de vir. Será logo, mais tarde, amanhã é futuro. Fique ligado, emprega esse rão agora sim, ó. R-A-O-tio, para futuro, tá? É quando o verbo indica futuro, ok? 1. Escreva as ações no futuro. Sabrina beberá água, né? Que é no futuro. Mesma coisa nós vamos fazer com o Paulo e com o João, tá? Cada um com o verbo que corresponde à imagem, tá? 2. Complete com o verbo no futuro. De vender. Nós, tantã. Agora de beber. Eu. Mas tem que colocar o beber no futuro, tá? Assim, vocês vão fazer com dormir e escrever também. 3. Forme uma frase com cada verbo conjugado do exercício anterior. Então, aqui nós temos A, B, C, D e E, correspondente a esses. Então, aqui, ó, nós vamos formar uma frase. Aqui era no futuro, nós venderemos, né? Então, aqui vocês vão fazer uma frase que contenha os dois, tá? Dessa frase, dessa aqui que você já formou, ok? 4. Reescreva as frases no futuro. Pedro comeu o suspiro. Pedro comerá o suspiro, tá? Vocês vão trocando todas elas, o verbo para o futuro. 5. Reescreva as frases no pretérito ou passado. Então, aqui vocês vão ter que reescrever as frases colocando no pretérito, né? Quer dizer, passado. Última folhinha. Número 6. Complete as frases com os verbos no presente, pretérito ou futuro. Depois escreva o tempo que você usou. Então, aqui vocês vão colocar os verbos, tá? Se encaixar um verbo do presente, ok. Se não, vai ser do pretérito. Se não, do futuro. Um dos três, tá? 7. Circule os verbos conforme a legenda. Então, o verbo que você fez do presente, você vai circular de vermelho. O que você fez de pretérito, você vai circular de azul.
E o que você fez de futuro, você vai circular de verde. Essa aqui, ó. Ela se levantou cedo. Papai comprará verduras. Ó, ela se levantou cedo. Levantou, passada, ela já levantou. Então, você vai circular qual? O levantou. Levantou de azul, tá? Mesma coisa agora com o vermelho e depois com o verde. Papai comprará verduras. Comprará, não comprou ainda. Então, tá no futuro. Vocês vão circular o verbo comprará de verde. E assim sucessivamente, tá? Aqui, se vocês quiserem colocar do ladinho, tá? Se ele é passado, se ele é presente, pretérito ou futuro, vocês podem colocar, senão não precisa. Ok, meus amores, precisando de ajuda é só chamar a prof. Um beijo grande no coração.